Olá, eu sou Cristina Montenegro, psicóloga, e escrevi o livro O Homem Ainda Não Existe, compartilhando reflexões para que um dia ele exista. As editoras Torre e Flaner me pediram que eu dissesse o que me move a esse tipo de pesquisa, de trabalho. Basicamente o filicídio, a capacidade que a gente parece que adquiriu, uma pena, de destruir o mundo para os nossos descendentes, deixar um mundo morto para os nossos descendentes e, o que é pior, uma capacidade terrível de ir matando a possibilidade de que esses descendentes existam. E esse filicídio, essa matança dos nossos futuros descendentes, curiosamente se torna um suicídio, uma espécie de suicídio da espécie humana. Ao longo dessa minha conversa, vocês vão ver também uma conversa que eu tive com o seu Vicente, um barbeiro, que é barbeiro desde criança, e na mão do seu Vicente passaram gerações de homens. Acho que vai ser bastante esclarecedor. Seu Vicente, quanto tempo o senhor trabalha com isso? Ih, menina, Mais ou menos. desde que eu nasci. Ah, é verdade. Então, quando o senhor responde isso, o senhor está respondendo com a experiência de uma vida. Não tenha dúvida. Senhora, basta dizer à senhora que eu trabalho há 50 anos, 54 anos, em Copacabana. Seu Vicente, nos salões de cabeleireiro das mulheres, as mulheres conversam, fazem fofoquinha e tudo. Como é que é aqui numa barbearia entre os homens? Aqui não conversa nada, aqui só conversa se conhecer um com o outro. Se não se conhecer, pegam no seu jornal e ficam lendo uma revista ou qualquer coisa. E até logo e vai embora. Bom dia, boa tarde, até logo, obrigado. Eu escrevi o livro partindo de 3 perguntas. A primeira delas é: nós estamos num mundo onde a gente pode dizer que há um império patriarcalista, de pensamento e comportamento patriarcalista? Acho que é inegável, né? Mas isso não diz respeito só ao contingente masculino, não. Há muitas mulheres e até mesmo muita gente da turminha LGBT que, curiosamente, parece que adotou esse tipo de pensamento e comportamento patriarcalistas. E eu pergunto, essas pessoas que adotaram esse comportamento, especialmente o contingente masculino, não estão sabendo, como eu tenho certeza que você também sabe, do volume de estatísticas que existem, mostrando que, especialmente o contingente masculino, o índice de mortes, adoecimentos, internamentos, inclusive internamentos psiquiátricos, doença ou sequelas gravíssimas por acidente, por violência, seja violência na própria guerra, óbvio, ou na violência urbana. Há estatísticas que apontam que até os viúvos morrem mais do que as viúvas. Então, há possibilidade de, especialmente o contingente masculino, ignorar que esse poder todo é autofágico, se destrói, se autodevora, porque as estatísticas apontam. É um poder que traz muito mais dor, sofrimento, morte, do que qualquer outra coisa. Esse poder eu não quero, não. Eu particularmente não quero. Muito obrigada. Segunda pergunta, praticamente consequência dessa. Por que será que os homens são a única categoria de gênero que não se organizou ao redor de suas questões? Porque certamente eles têm questões por serem homens. As mulheres se transformaram em a mulher, o ator social a mulher. A gente fala a mulher, já se sabe que esse coletivo está indicando que está se falando das mulheres. A turminha LGBT também se tornou um ator social. A gente fala LGBT, já se sabe de que está se falando de uma montanha de pessoas que estão reunidas ao redor de suas questões. Só os homens não se organizaram para debater suas questões pelo fato de terem nascido homens, heterossexuais ou homossexuais, mas por terem nascido homens. Logo, homem ainda não existe. O homem, o coletivo, o ator social não existe ainda. Por quê? E o senhor acha que algum dia isso pode mudar? O senhor acha que a garotada mais jovem, um dia, quando começar a vir na barbearia, vai conversar mais entre si? Olha, não acredito, porque esse nosso ramo normalmente já está quase no fim, entendeu? Porque hoje a pessoa não quer mais fazer barba, não quer coisa, quer fazer coisa que lhe dê dinheiro, entendeu? Então, as pessoas... Tem muita gente ainda que corta o cabelo e essa coisa tu gosta, mas hoje tem muito poucos salões e a tendência esse tipo de salão é acabar.
Quer dizer, nem esse reduto aqui dos homens que permite que os homens, permitiria, né, que os homens se encontrassem, nem o lugar em si o senhor acha que vai continuar existindo? Não, mas futuramente acaba. E o senhor viu diferença de comportamento nessas gerações que o senhor viu passar pela sua mão? Existe, hoje são mais donos de si. Hoje, por exemplo, o garoto vem, ele quer cortar o cabelo como ele quer, não é como o pai quer, entendeu? Importantíssimo. É isso aí, então. E o senhor acha que isso é uma melhora? Olha, para mim não. Não, né? Para mim não, e eu acho que isso não é melhora não. Eu acho que isso, o tradicional é sempre mais, como é que se diz? Mais aceite, principalmente nas pessoas mais idosas. Entendeu? Certo. E a terceira pergunta, consequência das duas primeiras, disse que teoricamente e até popularmente, que há um silêncio masculino, de que eles têm uma especial dificuldade de lidar com tudo que diga respeito à sua intimidade, a intimidade dele com ele mesmo, conversar consigo mesmo e um mundinho da vida íntima, casa, vida doméstica, familiar e tudo que diz respeito a isso. Muito bem, se a sua gerência da vida íntima é tão ruim, estaria o contingente masculino realmente apto a gerir o mundo público? Eu pego essas três perguntas e carrego ao longo do livro para as questões que nos rodeiam. O tempo da história, o passado, o presente e até hipóteses sobre o futuro do ponto de vista da história, o tempo, nosso imaginário com relação a passado, presente e futuro do ponto de vista das religiosidades, o espaço público, político, econômico, cultural, e também para a questão da arte, para aquela ideal, que seria ideal tessitura do bom e do belo, né, que a arte traz. E dentro da arte, inclusive, eu chamo a atenção para uma coisa que eu considero o filé mignon disso tudo, que é o humor, o riso, a gargalhada, porque ninguém para de pensar graças ao humor. Muito pelo contrário, o humor geralmente aguça o nosso senso crítico de uma maneira que a gente pensa muito melhor. E aí eu levanto até a hipótese, será que não seria graças a essa colaboração da arte e do humor que a gente poderia talvez reinventar esse jeitinho que a gente está tocando a vida, o mundo, a existência? E pergunto isso especialmente ao contingente masculino, mas a todo mundo, porque o mundo não tem essa divisão. Homens ficam ali, mulheres ficam ali, velhos ficam ali, crianças ficam acolá. Não, a gente convive, não é? Eu vou adorar compartilhar as reflexões sobre isso tudo com você. Obrigada. Eu cortei muito o cabelo de Ibrahim Suede. Que legal! Cortei muito o cabelo do filho do Getúlio. Olha só! Gente, que história. O senhor não pensou em escrever um livro, não? Não. Ah, que pena. Não. Vou vaiar o senhor, hein, seu Vicente? Vamos lá, escrever seu livro. Seu Vicente, muito obrigada. De nada, tá? a senhora E depois eu venho aqui lhe mostrar como é que ficou, tá bom? A senhora dá um livro depois que é bom. Com certeza, será um prazer, autografado. Aí eu aceito. Mas autografado, pode contar com isso, será um grande prazer. Tá. Tá bom? Muito Obrigada. Obrigado, senhora.